Como perdi a pessoa que eu mais amava na vida por imaturidade. Essa história começou lá em 2012, sim, muito tempo. Lá para os meus 13, 14 anos, no meu ensino fundamental, eu conheço uma garota que veio conversar comigo no Facebook. No início eu nem dava muita bola, falava só por educação, mas o tempo foi passando, e criamos uma amizade muito forte. Tipo melhores amigos, parecia que éramos irmãos, conversava muito todos os dias, só andava junto e tudo mais. Continuamos com essa amizade no decorrer do ano, e quando entramos de férias na escola, só nos falávamos por SMS no celular. Na época nem o WhatsApp tínhamos. Perto do Natal, durante nossas conversas, ela me disse que estava gostando de mim mais do que a amizade. Sim, a iniciativa partiu dela. Nisso eu era meio idiota e não dei muita bola. Continuamos conversando como amigos, mas com o passar do tempo, eu percebi que também estava gostando dela e queria mais do que a amizade. Começamos a namorar no começo de 2013. Era aquele namorico de criança, mas eu não fazia a mínima ideia de que essa menina seria a pessoa que eu mais amaria na minha vida. Como a gente tinha mudado de escola, era raro as vezes que nós nos víamos. Ficamos nesse namorico por uns 5 meses e depois terminamos. No começo, foi totalmente indiferente para mim. Não estava dando a mínima. Ficamos sem contato por muito tempo. Quando fui procurar por ela, vi que ela já estava namorando com outra pessoa. Nisso eu segui minha vida, não procurei mais nada do tipo. Porém eu ainda tinha sentimentos por ela, e de vez em quando dava aquela estarquida para aliviar um pouco a saudade. Ela ficou nesse relacionamento por uns 2 anos, enquanto ela estava namorando esse cara, ela tinha mudado de cidade. Mas na época eu não sabia disso. Ficou meio que um namoro à distância, ele aqui e ela em outra cidade. Lá pro meio de 2016, já nos meus 18 anos, numa noite em que a saudade apertou muito. Eu fui olhar o Instagram dela e vejo que ela tinha terminado o namoro. Nisso eu curti uma foto antiga dela. No dia seguinte ela começa a me seguir e na madrugada eu dou um pra ela. Foi onde tudo começou de novo. Quando eu recebi a mensagem dela, o coração foi na boca. Nem estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Eu gostava muito dela, e com o tempo ela também falou que estava gostando de mim novamente. Para mim era um sonho se tornando realidade. Nós dois mais maduros, na minha cabeça tinha tudo para dar certo. Mas como tudo nessa vida, eu estraguei. Voltamos a nos falar, ela ainda morava em outra cidade quando isso aconteceu. No início de 2017, ela voltou para onde morava e pouco tempo depois eu a pedi em namoro. Começamos a namorar, e eu parecia estar vivendo num filme. Era tudo perfeito, acordar com o bom dia dela. Era a melhor coisa que acontecia no meu dia. Encontrar ela, dar um abraço, sentir o cheiro dela. Até hoje não experimentei sensação melhor. Eu era completamente apaixonado por aquela menina. O tempo foi passando, e eu, como um imbecil que eu era na época, fui deixando as coisas esfriarem, estava ficando distante dela, não dava mais a importância que eu deveria ter dado. Ela tentava conversar comigo, mas como o imbecil que eu era, não dava a mínima para ela. Mal sabia eu que estava perdendo a pessoa que eu mais amei em toda a minha vida. No final de 2019 ela terminou comigo, eu, imbecil do jeito que eu era, novamente não dei a mínima. O tempo foi passando e quando eu percebi o quanto eu ainda amava ela já era tarde demais. Novamente eu perdi a única pessoa que eu amei nessa vida. Desde o dia que terminamos até hoje, não tem um dia em que eu não sinta a falta dela e não me arrependa de ter agido com ela do jeito que eu agi. Na noite que ela terminou comigo, era para eu ter pego o carro e ido conversar com ela, pois naquele momento, ela só fez isso porque já tinha tentado conversar comigo várias vezes e eu não ligava. Quem dera se eu pudesse voltar no tempo com a cabeça que tenho hoje e fazer tudo diferente. Acordar todo dia dizendo que amava ela. Dizer muito mais vezes que ela era o amor da minha vida. Mas já é tarde demais, bem que existe aquele ditado, que só damos valor quando perdemos, e foi isso que aconteceu comigo. Todo dia me arrependo por ter deixado isso acontecer. Mas como você sabe que já é tarde? Fale com ela, explique a situação, peça desculpas, e diga tudo o que está no seu coração. Conte exatamente o que escreveu aqui. Pelo menos assim, ela poderá entender o seu ponto de vista. Muito tarde. Na época até tentei, mas ela já não era a mesma. Tem muito tempo que terminamos.
Hoje ela já namora com outra pessoa e o que me restou foi aprender a lidar com a saudade e seguir minha vida. Eu e ela não terminamos brigados. Hoje em dia nos seguimos nas redes sociais, mas tem muitos anos que não temos contato. O mais próximo que chega disso é a mãe dela, que de vez em quando vem falar comigo. Cometer o mesmo erro 2 vezes não é apenas um erro, é realmente uma burrice. Espero que você fique bem. Concordo com você. Na época eu não tinha a cabeça que tenho hoje, e deu no que deu. A garota foi minha primeira e única namorada, a única pessoa que eu amei de verdade. Mas de boas, serviu como aprendizado. Se no futuro eu vier a sentir por outra pessoa algo igual eu sentia por ela, já vou saber o que é certo ou errado.